Olá, caros telespectadores. Estamos de volta para a primeira emissão de 2015 do nosso canal QTV Palmeiras, para vos darmos conta do que vai acontecendo na nossa escola Quinta das Palmeiras. Abriu no dia 10 de dezembro a Academia Júnior de Ciências da UBI, que levará à universidade os melhores alunos das escolas secundárias da região. Matemática, Física e Química são as áreas em destaque. A escola secundária Quinta das Palmeiras estará representada por 4 alunos: João Cleto, João Rosa, Marta Batista e Catarina Ribeiro, do 12º B. De acordo com o reitor da Universidade da Beira Interior, professor Dr. António Fidalgo, a Academia Júnior das Ciências da UBI, com um total de 20 alunos do ensino secundário, selecionados pelas próprias escolas, pretende estimular nos seus membros o gosto pela aventura da ciência, incitá-los à descoberta de novas realidades e capacitá-los a trilharem caminhos de saber nunca antes percorridos. Durante 15 sessões, estes alunos terão aulas teóricas, aulas práticas e uma visita de estudo à Universidade de Salamanca. Gostaríamos de saber a vossa opinião relativamente a esta iniciativa do UBI. Eu acho que é muito interessante porque nós ficamos a perceber melhor o ambiente universitário e ajuda-nos também para onde já estamos mais ambientados e é uma mais-valia. Em que tipo de atividades é que participaram? Nós fizemos múltiplas atividades, dentre as quais temos atividades no âmbito de Química, Física, Matemática, e fomos a Salamanca. Num dia fizemos uma visita de estudo a Salamanca para também, relacionado com o que a Catarina disse, diferentes vertentes do ambiente de ensino. E acham que é uma mais-valia e é importante estarem a participar num projeto como este? Claro, permite-nos estar já há um ano antes de entrarmos para a universidade em contacto com o universo universitário e permite criar algumas raízes já sobre o que poderemos encontrar no próximo ano, isto se entrarmos no ano, para o próximo ano, mas permite-nos criar novas raízes e até novas culturas e saber o que nos esperará. Obrigado. O tema do Parlamento dos Jovens para este ano letivo é Ensino Público e Privado, que desafios? A sessão escolar foi realizada em 13 de janeiro e participaram alunos das turmas A, B, C e D do 10º ano, da turma D do 11º ano e das turmas B e C do 12º. Na sessão escolar foi aprovado o projeto de recomendação da escola, do qual constam as seguintes medidas: criação de uma comissão independente capaz de supervisionar as escolas privadas que recebem financiamento por parte do Estado, a diminuição da desigualdade existente entre o ensino público e ao ensino privado ao nível do financiamento e melhoria da organização pedagógica do ensino público. Foram ainda eleitos os alunos João Paz, do 11º ano, João Rosa e Daniel Silveira, do 12º B, e Catarina Vaz, 12º C, que irão representar a escola na sessão distrital. Qual a vossa opinião relativamente a este projeto do Parlamento dos Jovens? Bem, este projeto já decorre há 10 anos e, na nossa opinião, é um projeto muito enriquecedor, porque não só aumenta o espírito crítico dos alunos, como também os desperta uma vontade não só para a política, como também para melhor entender o processo como funciona a Assembleia da República. Sabemos que este ano o tema é a escola pública e a escola privada. Gostaria que resumissem em 2 ou 3 ideias o que pensam acerca desta temática ou quais as medidas que aprovaram para apresentarem na fase distrital. Creio que esta temática é bastante importante, pois tem uma grande influência na forma como vemos quer a escola pública, quer a escola privada. É uma temática bastante corrente hoje em dia, visto os problemas inerentes à própria, e nós aprovámos 3 medidas para a sessão distrital, cuja uma delas foi... A primeira medida consistia na criação de uma comissão independente que avaliasse a qualidade e o rigor da educação, quer nas escolas privadas, quer nas escolas públicas. E uma das medidas inerentes a esta comissão era criar uma distribuição dos alunos das escolas privadas e públicas nas cidades, aliás, onde haja os 2 tipos de ensino, de modo a que realizassem as provas finais de ciclo nas mesmas salas, vigiados por professores quer das instituições públicas, quer privadas, de modo a aumentar a imparcialidade destas avaliações e a tornar os resultados ainda mais fidedignos. A segunda medida consistia numa melhoria da organização pedagógica do ensino, tornando o ensino mais prático, que é uma das principais lacunas do ensino atual português e que pode dificultar a entrada do aluno no mercado de trabalho. E como terceira medida tínhamos a reorganização da distribuição dos fundos por parte do Estado, ou seja, reorganizar os fundos que são distribuídos às escolas privadas por parte do Estado e canalizá-los mais para as escolas públicas, de modo a igualar mais os orçamentos disponíveis
para a escola realizar os seus projetos, ou seja, tornar os orçamentos das escolas privadas mais semelhantes aos das escolas públicas, uma vez que grande parte das escolas privadas recebem ainda as propinas que são pagas por parte desses alunos, obtendo assim uma forma diferente de obtenção de verbas que as escolas públicas. Assim, canalizando os recursos que eram mais disponibilizados à escola privada para a escola pública, o somatório das propinas e do orçamento na escola privada seria mais igual ao somatório apenas do orçamento que vem do Estado para as escolas públicas, tornando assim os orçamentos mais idênticos, proporcionando a realização de atividades idênticas e disponibilizando os recursos idênticos em ambas as instituições. Muito obrigado aos três. No dia 14 de janeiro, cerca de 80 alunos do terceiro ciclo ensino secundário participaram na primeira fase, a fase da prova escrita, da 9ª edição do Concurso Nacional de Leitura. À hora marcada, os alunos inscritos compareceram para pôr à prova os seus conhecimentos sobre as obras lidas. A prova oral desta primeira fase do Concurso Nacional de Leitura realizou-se no dia 20 de janeiro, às 6h15, no auditório do Bloco A. Compareceram alunos encarregados de educação e professores, que, como já é habitual, fizeram questão de marcar presença. A tarefa do júri foi dificultada tendo em conta a qualidade das intervenções dos alunos, mas como tinha que ser, foram selecionados para a fase distrital os alunos Rita Russo, do 7º E, Afonso Teixeira, do 7º D, Ana Rita Almeida, do 8º B e como suplente do terceiro ciclo Afonso Costa, do 8º E. Já para o ensino secundário foram apuradas as alunas Inês Bahia e Mariana Fidalgo, do 11º C, Carolina Correia, do 1º A, e como suplente, Teresa Neves, do 10º D. A entrega dos certificados e dos prémios teve lugar no dia 28 de janeiro, às 10 horas, na Biblioteca A. A equipa do QTV parabeniza todos os alunos que participaram e, de forma particular, os apurados para a fase seguinte. Ficamos a aguardar informações sobre a fase distrital. No dia 27 de janeiro, os alunos dos cursos profissionais de turismo e de multimédia deslocaram-se a Belmonte para uma visita de estudo ao castelo e à pousada, edificada sobre as ruínas de um antigo convento. Esta visita de estudo toda a articulação entre a disciplina de História, da Cultura e das Artes e disciplinas técnicas daqueles dois cursos. Tendo por base as características de dois edifícios da Idade Média, o castelo e o mosteiro, e da sua observação in loco, que os alunos puderam recolher informações bastante detalhadas prestadas pelos guias, recolher imagens diversas em fotografia e vídeo, e reunir panfletos e brochuras relativas à temática em estudo, com a finalidade de realizarem trabalhos de síntese em modalidades adequadas às características de cada curso. Apesar do castelo ser sempre um monumento interessante, principalmente com as explicações que nos permitem maior compreensão, a pousada despertou um interesse particular, pois foram respeitados, na reconstrução do edifício, espaços muito simbólicos ligados à vida dos frades no mosteiro, como é o caso da capela, do claustro ou das ruínas da cozinha e do refeitório. Sabemos que esta visita foi um ponto de partida para a realização de um trabalho que puderam aplicar conhecimentos de tecnologias multimédia. Podem falar-nos um pouco acerca desse trabalho? Este trabalho deu-nos um objetivo, um ponto de partida. Nós, a partir daí, aplicámos os nossos conhecimentos da multimédia, tanto do audiovisual como da programação, em Flash e Photoshop. Basicamente foi isso. Ainda no dia 27 de janeiro, Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, assinalou-se na Biblioteca da Escola os 70 anos da libertação de Auschwitz, campo de extermínio nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que 1,1 milhões de pessoas foram mortas em Auschwitz, a maioria judeus, antes de o Exército Vermelho derrubar os portões no inverno de 1945. O local é provavelmente o símbolo mais doloroso do Holocausto, que eliminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Continuamos com notícias do desporto. Como já vem sendo hábito, a nossa escola aderiu ao projeto especial do desporto escolar basquetebol 3x3. Competição esta promovida pela Federação Portuguesa de Basquetebol e que tem como objetivo fazer com que a modalidade chegue a todos os jovens, quer aos que já praticam a modalidade, quer aos que não têm contacto regular com o basquetebol. Assim, no passado dia 13 de janeiro, decorreu a competição na fase escola, que contou com a participação de 7 equipas femininas e 12 masculinas e que serviu de apuramento das equipas que irão representar a escola na fase distrital, que terá lugar no próximo dia 26 de fevereiro no pavilhão municipal do Fundão. No dia 27 de janeiro decorreu no pavilhão da nossa escola, em colaboração com o ginásio Incorpore Sano, a atividade Palmeiras Move On.
Esta ação destinou-se a 3 turmas do 11º ano e às turmas do ensino profissional, num total de 70 alunos que tiveram a oportunidade de experimentar diferentes géneros de aulas que se promovem naquele ginásio, designadamente Dance Fusion, orientado pela professora Catarina Mendes, e Cross Training, orientado pelo professor Luís Silva. Como balanço, podemos referir que se tratou de uma iniciativa bastante enriquecedora, uma vez que os alunos que participaram aderiram ativamente tanto à aula mais dedicada à dança como à aula relacionada com a educação física. Na quarta-feira, dia 4 de fevereiro, decorreu no pavilhão da nossa escola a segunda concentração de badminton distrital. Esta prova envolveu 3 escolas do nosso distrito: Escola Básica e Secundária Pedro Alves de Cabral, de Belmonte, a Escola Secundária Campos Melo e a nossa Escola Secundária Quinta das Palmeiras. A competição contou com diversas provas: singulares masculinos, singulares femininos, pares masculinos, pares femininos e pares mistos. As provas tiveram início pelas 10 horas e terminaram às 4. No total foram realizados cerca de 70 jogos. De referir ainda que se tratou de uma iniciativa bastante enriquecedora, uma vez que os alunos participantes demonstraram bastante empenho e fair play, tanto nas provas de pares ou de singulares. Quanto a notícias do desporto, ficamos por aqui. Aguardamos por mais novidades. Fiquem com as nossas saudações desportivas. Convidamos ainda para assistirem às rúbricas Leituras para Ti, com Leonor Oliveira, Curtas sobre Rodas, com Gonçalves Campos, Espaço Verde, com Francisco Batista, Link também com Leonor Oliveira. Olá, eu sou Leonor Oliveira. Sejam de novo bem-vindos a mais uma emissão da rúbrica Um Livro para Ti. Hoje escolhi o livro Puros, de Juliana Bagot. Depois de uma série de detonações atómicas destinadas a exterminar grande parte da humanidade, apenas uma pequena elite de puros deveria ter sobrevivido, protegida dentro da cúpula, até que a Terra se regenerasse por completo. Mas não foi isso que aconteceu. Muitos foram os que sobreviveram às explosões, deformados, com mutações terríveis, refugiados entre as ruínas da cidade, num clima de opressão por parte de um exército, entretanto formado, que os aterroriza e explora. Puros é um livro que retrata um mundo pós-apocalíptico criado por Juliana Bagot e é também uma história de amor. O que faz com que este livro seja tão acessível é a escrita da autora, pois ela consegue exprimir a violência dos acontecimentos através de uma linguagem muito leve e subtil. A capa tem uma grande beleza, o que chama a atenção e nos leva a querer saber mais. O exterior do livro não condiz com o seu interior sombrio. Somos transportados, página após página, para um novo mundo, e cada acontecimento lido deixa-nos com mais curiosidade e aflição. A narrativa, sempre na terceira pessoa, vai dando destaque a personagens diferentes ao longo dos capítulos, principalmente a Précia e a Partridge, pondo-nos a par do ambiente que as envolve. Précia é uma jovem de 16 anos, com deformações, que vive fora da cúpula e tenta fugir ao exército. Partridge é um rapaz puro, que cresceu dentro da cúpula, vivendo atormentado pela suspeita de que um plano secreto está a ser desenvolvido pela elite científica da cúpula. Quando o caminho de ambos se cruza, sabemos que nada voltará a ser igual, pois acabam por se unir numa busca por respostas. Bradwell é também uma das personagens principais, um rapaz independente que vive fora da cúpula, que se vai apaixonar por Précia e unir forças com ela para ajudar a encontrar o que procura. Para mim, a maior dificuldade nesta leitura são as descrições, como as pessoas se fundiram depois das detonações. Faz-nos imaginar um cenário horrendo, repleto de deformidades assustadoras. Mas esta obra não nos mostra apenas um mundo de destruição e horror. Trata-se também de uma história à base da amizade, do amor, da união e da luta pela sobrevivência. As personagens mostram uma fusão entre o perfeito e o imperfeito, porque, apesar de serem de mundos diferentes, a luta pela sobrevivência é um objetivo comum e, para isso, todos têm de trabalhar juntos e ajudarem-se mutuamente a ultrapassar os obstáculos, até eles chegarem ao seu destino. Até à próxima, boas leituras e já agora, não se esqueçam de subscrever o nosso canal. Hoje, na rúbrica Curtas sobre Rodas, iremos falar sobre o mundo automóvel e das confirmações para 2015, que prometem. Ainda não se sabe nada sobre o regulamento e motorização para este ano, mas já se sabe de algumas confirmações. A parceria entre a Honda e a McLaren, tendo como pilotos Fernando Alonso e Jason Button.
ambos campeões mundiais. Está confirmado o lançamento para 29 de janeiro do novo McLaren Honda e para 30 de janeiro o carro da Ferrari, que terá como pilotos Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. A Williams já tem carro, é o Williams FW37. A escuderia inglesa afirma que quer vitórias ou pódios com este carro. A temporada de 2015 começará a 13 de março, em Melbourne, na Austrália. Voltaremos a ver na próxima Curtas sobre Rodas, com mais Curtas sobre Rodas. Olá, sejam de novo bem-vindos a mais uma emissão da rúbrica Espaço Verde. Iniciamos este novo ano com uma boa notícia. Já foi dado o primeiro passo para a reintrodução do lince ibérico em Portugal, uma das espécies mais ameaçadas do mundo. Um casal de linces, de seus nomes Jacarandá e Katmandu, foi libertado no passado dia 16 de dezembro, no Parque Natural do Val do Guadiana, Concelho de Mértola, num momento considerado histórico. A reintrodução é uma tentativa de estabelecer uma população selvagem viável de uma dada espécie numa dada região geográfica, onde essa espécie já não existe naturalmente. Este processo tem sido utilizado como técnica de conservação de espécies em perigo crítico, com recurso a animais criados em cativeiro. No caso do lince ibérico, foram necessários muitos anos de trabalho, desenvolvido pelo Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, em Silves, que agora vê concretizadas todas as esperanças que foi alimentando, uma vez que, nos últimos anos, o centro tinha cedido vários animais para serem libertados em Espanha. Agora, chegará a vez de Portugal. Jacarandá e Katmandu foram os dois primeiros de um total de 10 linces que serão soltos nos próximos meses no país, num programa conjunto com Espanha para reforçar a população do felino mais ameaçado de extinção em todo o mundo. Nesta primeira fase, os linces ficarão ainda dentro de um cercado onde têm tudo o que precisam. Uma parte da área está coberta com vegetação arbustiva, onde os animais se escondem, havendo também uma zona aberta onde se espera que os coelhos venham almoçar para serem caçados pelos linces. A abundância de coelhos bravos, o principal alimento do lince ibérico, é o aspecto determinante para o sucesso do programa da reintrodução da espécie. Se não houver em número suficiente, os linces procurarão outras áreas, podendo ir para a Espanha ou aproximar-se das estradas. Esta é uma das grandes preocupações, uma vez que os atropelamentos com veículos são a principal causa de morte não natural do lince ibérico. Se tudo correr bem, no final deste mês de janeiro, as portas do cercado serão abertas e os linces estarão completamente livres na natureza. Aí terá início a verdadeira batalha. E assim, com esperança, nos despedimos. E não se esqueçam, pensem verde, hajam verde. Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Linked. Hoje vamos dar conta do que se faz no CERN. O CERN é o Laboratório Europeu da Física de Partículas, que se situa na fronteira entre a França e a Suíça, perto de Genebra. Foi criado há 60 anos e pode considerar-se que é lá que se encontra a maior e mais complexa máquina construída pelo homem, o LHC, o grande colisionador de hadrões. Os aceleradores previamente construídos também são utilizados e todos contribuem para que as partículas, geralmente prótons, possam atingir velocidades muito próximas da velocidade da luz, mais de 99,999% do seu valor, ao longo dos seus quase 27 km por h. Para se conseguir este feito, o LHC é recordista em alguns aspectos. Por exemplo, é o maior frigorífico do mundo, pois necessita de manter temperaturas de menos 271,3 graus Celsius, que é a temperatura inferior à do espaço. Os prótons dão no LHC 11.245 voltas por segundo. O poder computacional associado tem de ser extraordinário, pois em cada segundo há cerca de 6 milhões de colisões e os resultados têm de ser analisados e armazenados. Os dados de um ano de funcionamento do LHC, se fossem armazenados em CDs, formariam uma pilha com cerca de 20 km de altura. Só o LHC consome tanta energia
como o Catão de Genebra, ou seja, cerca de 19 milhões de euros que são pagos todos os anos à EDF, a Companhia Elétrica Francesa. O LHC também é conhecido como a experiência dos 6 mil milhões de euros, embora na realidade esse valor já tenha sido ultrapassado. Existem 4 detectores principais no LHC: ALICE, Atlas, CMS e LHCb. Devido às suas dimensões, a sua construção tem de ser considerada uma proeza, uma vez que o LHC se encontra num túnel a cerca de 100 metros de profundidade. Quando o túnel foi escavado entre o Lago de Genebra e o Monte Jura, as duas extremidades encontraram-se com um erro inferior a 1 centímetro. O detector Atlas tem 44 metros de comprimento, um diâmetro de 22 metros e um peso superior a 7.000 toneladas, o que é quase o mesmo que o peso da Torre Eiffel e pode ser comparado a um edifício de 7 andares. Quais são as questões fundamentais a que o CERN procura resposta? De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? Questões que estão magnificamente retratadas no quadro Paul Gauguin, de 1897, patente no Museu de Belas Artes de Boston. Mas estas questões podem ser colocadas na linguagem da física de outra forma. O que constitui a matéria e qual é a sua origem? Por que é que as partículas elementares têm massa? Compreender de que é o universo feito? Como é que o universo evoluiu? No LHC fazem-se colidir prótons ou núcleos de átomos de chumbo para sondar os mistérios da matéria e do universo. A análise dos resultados das colisões permite aos cientistas tirarem conclusões sobre a constituição da matéria e sobre os primeiros instantes do universo após o Big Bang. No fundo, é como lançar morangos uns contra os outros e obter como resultado bananas, peras, laranjas, uvas e mirtilos. Tudo isto porque a massa e a energia são duas faces da mesma moeda, como Einstein propôs. Ou seja, na colisão entre partículas de massa pequena, mas com grande energia, podem surgir partículas de maior massa. Além de responder às questões fundamentais que já referimos, o trabalho desenvolvido no CERN tem reflexo no nosso cotidiano, em vários aspectos e com várias invenções. O melhor exemplo que se pode dar é a invenção do Tim Berners-Lee, do World Wide Web, em 1989. A Escola Quinta das Palmeiras já esteve no CERN, em setembro de 2011, uma visita de estudo que foi extremamente enriquecedora e motivadora para os alunos que tiveram o privilégio de participar. Fomos recebidos com muita atenção e visitámos lugares extraordinários. Por exemplo, estivemos no mesmo auditório onde, 10 meses depois, foram apresentados os resultados da descoberta do bosão de Higgs, o que se sabe valeu a atribuição do Prémio Nobel da Física em 2013. Para concluir, deixamos a promessa de lá voltar. Aliás, já estamos a trabalhar para isso. Mantenham-se atentos.